Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou o seu apresentador, Danny Haifong. Já vai deixando o like enquanto entra. Como vocês podem ver, estou aqui com o Patrick Henningsen, do 21st Century Wire. Patrick, bom te ver de novo. É ótimo te ver também. Espero que esteja tudo bem com você, Danny. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Certo, pessoal, vamos direto ao assunto. Patrick, minha primeira pergunta para você é a seguinte. Parece que o Trump foi informado pelo CENTCOM sobre uma nova rodada de ataques curtos e poderosos, como o governo dele está chamando. Da última vez que algo assim aconteceu, Patrick, foi alguns dias antes dos ataques de 28 de fevereiro. E claro, a gente sabe o que aconteceu depois disso. Então o Irã está bem ciente do que está acontecendo aqui. E eles prometeram que qualquer ataque curto, qualquer tipo de ataque contra o Irã, vai resultar em golpes prolongados e dolorosos. Autoridades iranianas estão dizendo que tem algo preparado, inclusive mirando embarcações, por causa do bloqueio. Ou seja, há uma ameaça direta do Irã contra a Marinha dos Estados Unidos, que agora tem, se não me engano, 2 porta-aviões na região, depois que o Gerald Ford foi anunciado como deixando a área. Então, Patrick, estamos caminhando para Trump ordenar uma nova rodada de ataques ou para ele ser obrigado a aceitar uma nova rodada de ataques, dependendo de como a gente olhar para isso? E como você enxerga a guerra neste momento, enquanto ela continua? Valeu, Danny. Olha, eu acho que dá para ver isso de 2 formas. A primeira é política. O Trump está basicamente antecipando um monte de pressão, ou até ameaças de força, se quiser chamar assim, contra os iranianos, para tentar usar isso como forma de fechar um acordo com o Irã e depois declarar a vitória. Tanto do ponto de vista militar, como ele vem fazendo o tempo todo, junto com Hegseth, dizendo que tiveram uma vitória pírrica nos últimos 60 e poucos dias, quanto do ponto de vista político ou diplomático. Isso seria importante. Aí o Trump poderia sair dizendo, tá vendo? Foi por causa do poder militar esmagador dos Estados Unidos. A gente tem o maior exército do mundo, eu que reconstruí tudo, e por aí vai. Isso seria um ótimo argumento de campanha. Eles usariam esse trecho de som durante todo o verão, antes das eleições de meio de mandato. Então dá para ver por esse lado que o que a gente está vendo é isso. Mas tem um problema, o custo envolvido. O custo e o risco para as Forças Armadas dos Estados Unidos, tanto em termos de recursos quanto financeiramente. Essa operação toda está saindo cara para eles. Também pesa na parte de logística militar, porque estão desviando recursos, estoques de mísseis e outras coisas de regiões como o Pacífico. Isso representa um risco enorme para os Estados Unidos, quando se trata de manter sua posição geoestratégica e tudo mais. Então, olhando para todos os recursos que têm se concentrado no aeroporto Ben Gurion, em Israel, junto com os grupos de ataque de porta-aviões que foram enviados para a região, embora, curiosamente, o USS Gerald Ford, que estava posicionado no norte do Mar Vermelho no fim da semana passada, tenha sido chamado de volta para Norfolk, na Virgínia, enfim, quando vi isso no começo, e obviamente sem querer descer pelo Estreito de Bab el-Mandeb, achei que a posição dele ali, Danny, parecia oferecer proteção para Yanbu e para o oleoduto leste-oeste da Arábia Saudita. É um sistema de dutos que neste momento está desviando do Golfo Pérsico e que poderia virar um alvo em caso de hostilidades. Então, com esse grupo de ataque de porta-aviões, você tem os destroyers que ficam escoltando o porta-aviões, o Gerald Ford, e a bordo de todos esses destroyers estão aqueles interceptores de mísseis avançados, de alta altitude, e também sistemas para derrubar drones. Então parecia que ele estava posicionado talvez por esse motivo, mas também para defender Israel, o espaço aéreo israelense. Talvez seja trabalho demais para esse grupo de ataque ou... não sei. Dá para interpretar isso como uma possível retirada dos Estados Unidos. Porque por que empurrar o grupo para o norte do Mar Vermelho só para recuar alguns dias depois?
Então fica uma grande interrogação aí. Mas vamos supor que um ataque esteja realmente em andamento, Danny. A segunda opção seria um ataque curto e poderoso. É isso que parece estar sendo sinalizado por Washington neste momento. Mas se a gente olhar as várias estimativas sobre o que ainda resta em termos de estoque, estamos falando de uma campanha de cerca de 2 semanas. Então, se for para acreditar no que o governo Trump dizia antes, eles acham que já degradaram a defesa aérea iraniana a ponto de terem liberdade total de voo sobre o espaço aéreo do Irã. Em outras palavras, na primeira semana, eles provavelmente usariam o que podem gastar. Eles não podem se dar ao luxo de esvaziar os estoques de mísseis JASSM, de cruzeiro e de interceptadores e assim por diante. Não se vai fazer isso uma campanha de 2 ou 3 semanas. O que eles poderiam fazer talvez seria mirar no que acreditam serem as posições restantes de defesa aérea do Irã e outras ameaças potenciais, e fazer isso logo na primeira semana, com uma espécie de bombardeio massivo, uma campanha de choque e pavor. Aí sim, eles se sentiriam confiantes para deixar as aeronaves circulando mais perto. E então viriam as bombas planadoras e todo tipo de munição lançada por aviões ou por sobrevoos diretos de bombardeiros B-1, B-2 e por aí vai. Então, se você pensar do ponto de vista, digamos, sociopático do Pete Hegseth, aquele raciocínio de guerra, essa seria uma campanha de 2 semanas. E eu consigo imaginar isso sendo vendido para pessoas dentro de Washington. Pode haver um certo nível de ilusão em Washington, mas eu consigo ver, é uma aposta enorme, em outras palavras, Danny, levar adiante uma campanha dessas. Para os Estados Unidos, isso é muita coisa para perder. Já o Irã, por outro lado, ele já aguentou os golpes mais duros, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel. Mas o problema é o seguinte: as mensagens que vêm do Departamento de Defesa de Israel, junto com o que você acabou de mostrar, Danny, e o que você mencionou aí, aquele briefing do CENTCOM e tudo mais, somado ao comunicado recente entre Netanyahu e Trump, tudo indica que vem aí uma operação conjunta entre Estados Unidos e Israel. E tem mais uma coisa, Danny. O público é levado a acreditar que isso é uma guerra dos Estados Unidos contra o Irã, e aí no dia seguinte parece que é uma guerra de Israel contra o Irã. Só que eles não querem que o público perceba a realidade, que Estados Unidos e Israel estão totalmente coordenados. Totalmente coordenados em cada detalhe disso. Se for esse o caso, eu diria que o ponto mais fraco de tudo isso é o fato de que os Estados Unidos não têm bases de apoio, além do aeroporto Ben Gurion e de alguns outros lugares na região. Talvez Djibouti, talvez a Arábia Saudita, mas isso abriria um enorme problema para a Arábia Saudita, se for o caso. E talvez os próprios porta-aviões, os grupos de ataque, que agora foram reduzidos a 2 e vão ter que se revezar entre eles, fazendo reabastecimento e tudo mais. É bem complicado. Mas as posições da Marinha dos Estados Unidos, nesse caso, eu acho que seriam as mais vulneráveis. Esse é o calcanhar de Aquiles. Os Estados Unidos estão agora totalmente dependentes de um único braço das suas forças armadas, que é a Marinha. Totalmente dependentes da Marinha americana. Antes, eles tinham todas aquelas bases que o Irã basicamente destruiu ali em volta do Golfo Pérsico. E isso quase não é comentado na mídia dos Estados Unidos, porque é constrangedor. Quer dizer, no papel, isso é uma derrota militar catastrófica para os Estados Unidos, do ponto de vista imperial, do ponto de vista geopolítico. Mas eles ainda não pagaram o preço político por isso, pelo menos no sentido da derrota militar, porque a imprensa meio que se fechou em torno do assunto. Tirando alguns relatos que saíram recentemente, mas bem atrasados, 2 meses depois, dizendo, aliás, todas essas bases foram destruídas, sabe, no Catar, no Bahrein, e foram listando Kuwait, Emirados Árabes e por aí vai. Então, se esses relatos tivessem saído, Danny, nos dias logo depois dos primeiros ataques desse conflito, politicamente, o ambiente em que o Trump estaria operando nos Estados Unidos seria completamente diferente.
Porque a imprensa se fechou em torno do tema por motivos de segurança nacional. E é assim que as coisas funcionam nos Estados Unidos. Depois eles esperam, e agora a história vem à tona só depois. Então, o impacto político, o impacto negativo sobre o Trump, acabou sendo reduzido simplesmente pela passagem do tempo e porque a imprensa já seguiu para outras pautas. Mas isso é algo enorme, se a gente parar para pensar. E eu até poderia entrar no assunto de quais seriam algumas das ameaças que o Irã poderia e tem sinalizado. Eles têm essas novas capacidades. E até que ponto isso é só blefe? Até que ponto? Porque a gente já ouviu isso antes. Os Estados Unidos também disseram que eliminaram parte dessas capacidades. Então, a verdade, a gente não sabe 100% qual é. Mas eu tenho uma ideia geral do que pode estar acontecendo. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Ah, sim. Pois é. Isso se conecta com o que eu queria te perguntar depois da sua explicação. A gente está no momento em que o preço do petróleo subiu bastante. Tem muita gente soando o alarme sobre esse movimento, sobre o impacto do que aconteceu durante aquelas 5 semanas de hostilidades, a retaliação do Irã, o que isso causou na infraestrutura de energia do Golfo. Então agora os efeitos reais da guerra começam a aparecer. Mesmo pequenas quedas no preço do petróleo costumam ser seguidas de novas altas. E claro, o Trump prometeu que o bloqueio vai durar basicamente para sempre, para todo sempre, enquanto o Irã se recusar a ceder. Então, se o Irã for atacado, e eles estão dizendo que vão atacar a infraestrutura de energia, o Irã prometeu fazer o mesmo no Golfo. Parece que estamos caminhando para uma situação ainda pior do que a atual. Como isso entra na equação? Considerando que, como você disse, embora a gente não possa ter tanta certeza sobre as capacidades do Irã, de fato eles as têm. E é bem provável que a gente veja eles usarem essas capacidades. Bom, é uma aposta. Em quem você vai apostar? Em quem você confia mais? Você confia no governo Trump nos Estados Unidos ou confia nas ameaças que vêm de Washington? Ou confia nos alertas que estão vindo de Teherã? E eu preciso dizer, tem alguns pontos aí. A gente pode falar sobre os estreitos e o bloqueio daqui a pouco, Dani. E isso já é outra conversa, uma conversa estratégica, econômica também, e bem profunda, considerando o rumo da economia global neste momento. É algo importante. Na verdade, pode muito bem ser isso que vai definir tudo o que vem pela frente. Mas uma das coisas que eu notei quando estive em Teherã, pouco antes da guerra começar, foi durante uma conversa com uma pessoa que era muito boa na área militar, com um conhecimento técnico excelente sobre o programa de mísseis do Irã. A gente estava assistindo a uma simulação de computador sobre o direcionamento por satélite. E era algo assim. A ideia de que você não consegue atingir um navio em movimento com um míssil guiado, a menos que tenha algum tipo de linha direta de visão, ou que use aqueles mísseis antinavio típicos, que voam em trajetória mais baixa. E são justamente esses tipos de mísseis que os destroyers e os navios da Marinha dos Estados Unidos estão preparados para se defender. Eles têm um poder de fogo impressionante a bordo dos destroyers da Marinha dos Estados Unidos e até mesmo no grupo de ataque dos porta-aviões. Eles conseguem neutralizar muita coisa, praticamente tudo, desde que não seja em quantidade excessiva. Agora, se forem sobrecarregados por enxames de drones, e isso é uma possibilidade, isso pode esgotar a capacidade de defesa do grupo de ataque e deixá-lo vulnerável a um ataque com mísseis antinavio, como os do tipo Exocet. Mas quando a gente fala de mísseis de trajetória mais alta atingindo um alvo, dá para ver o que o Irã é capaz de fazer. Eles basicamente cortaram ao meio um avião AWACS americano que estava parado na pista de uma base na Arábia Saudita. Quer dizer, isso é impressionante. Era um alvo estacionário, certo? Alguns diriam que foi um golpe de sorte. Eu não apostaria contra o Irã nesse sentido.
A questão é que os Estados Unidos têm essa tecnologia que usa inteligência artificial para combinar diferentes tipos de dados, dados de AIs. Os Estados Unidos estão usando esses sistemas para rastrear navios comerciais. Basicamente, o exército americano fazendo isso para fins de pirataria. Então, não pense que o Irã não tem exatamente a mesma capacidade. E se você considerar, Dani, a recente missão diplomática do ministro das Relações Exteriores, Ararti, em São Petersburgo, quando ele se reuniu com a delegação russa e com o próprio presidente Putin, falando sobre cooperação. Essa cooperação envolve, sabe, dados de AIS, dados de GPS, dados de radar e imagens de satélite. A inteligência artificial é uma questão de software, e ela já existe para fazer esse tipo de coisa, o que a gente pode chamar de rastreamento de múltiplos objetos. Isso inclui prever direção, velocidade, tempo estimado de chegada e posição de um navio em movimento. Tudo isso está dentro das capacidades desses países. Os Estados Unidos, o Irã e a Rússia têm essa tecnologia. Eu me lembro de um comentário em Teherã quando disseram: nós temos capacidade de atingir alvos em movimento com nossos mísseis hipersônicos. Então, nesse caso, você está apostando que o Irã está blefando, ou que eles realmente não conseguem fazer isso. Mas esses mesmos sistemas têm uma precisão e uma probabilidade de rastreamento de cerca de 95%, o que é bem alto. Então, se você dispara 4 ou 5 mísseis, é bem provável que acerte pelo menos um deles, e isso já seria o suficiente. E aí entra o alto nível de precisão. Pense na coordenação da Rússia com o Irã em termos de dados de satélite. Nesse ponto, é basicamente uma questão de software, de orientação. E veja, os Estados Unidos também usam esses mesmos sistemas. É assim que eles rastreiam as chamadas frotas sombrias. Mesmo que o transponder IS esteja desligado, esses sistemas ainda conseguem rastrear com um alto grau de precisão. Então você apostaria contra os iranianos, achando que eles não seriam capazes de implantar algo assim? Eu acho que isso representa um risco enorme para a Marinha dos Estados Unidos. E eu acho que daqui para frente, isso é uma das coisas que vai tornar o poder naval cada vez mais obsoleto nesse tipo de conflito. É só uma questão de tempo. Ele já está ficando meio ultrapassado se a gente comparar com a forma como usávamos o poder naval em guerras anteriores. Então eu acho que estamos entrando num novo momento. O Irã está numa posição defensiva. Eles têm muito mais capacidade, mesmo que sofram novos ataques dos Estados Unidos e de Israel. Eles já provaram sua resistência. Mostraram que tem vantagem numa guerra de desgaste, e não os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam entrar e sair rápido, tipo chega, ataca e vai embora. É isso que resta. E o Trump continua tweetando: nós temos todas as cartas na mão. A gente tem todas as cartas. Semana passada foi tipo assim, apareceram uns tweets dizendo temos todas as cartas. Se vocês têm todas as cartas, por que pediram um cessar-fogo no dia 8 de abril? Ou lá quando foi? O Irã não estava pedindo cessar-fogo. Então, claramente vocês não têm todas as cartas. Mas esse jeito de falar sobre negociações e guerra como se fosse um jogo de pôquer é meio adolescente. Mostra, de certa forma, o nível intelectual da Casa Branca em relação a tudo isso. Eu acho que, de um certo modo, eles estão completamente fora da própria profundidade. Estão usando as Forças Armadas dos Estados Unidos como uma espécie de força mercenária, improvisada, modular, que na prática foi tomada por um governo estrangeiro, se a gente parar para pensar. Estamos falando do Estado de Israel. É assim que as Forças Armadas dos Estados Unidos se deixaram usar sob este presidente e esse chamado secretário de guerra, que é claramente uma escolha do lobby israelense para esse cargo no gabinete. E o lobby israelense pressionou todos os senadores americanos para votarem a favor da confirmação dele, aliás. Então, se a gente pensar bem, não pega nada bem para os Estados Unidos agora. E eu acho que é por isso que eles estão nesse impasse estratégico, ou no que Robert Pape e outros chamam de armadilha de escalada, em que os Estados Unidos se encontram neste momento.
E também não dá para ignorar algumas reportagens na Fox ou os posts do Mark Levin dizendo que o Paquistão está oferecendo todas essas rotas logísticas para os iranianos. Então você vê o Mark Levin como uma espécie de ativo israelense na mídia, e ele está sinalizando que a gente precisa mirar nessas rotas de suprimento que vem do Paquistão, porque o Paquistão estaria ajudando a abastecer o Irã com, pode ser qualquer coisa, pode ser comida, pode ser itens médicos essenciais, pode ser materiais para fabricação, pode ser só suprimentos normais para a economia, ou pode ser material militar, seja lá o que for. Agora, você realmente quer entrar numa guerra com o Paquistão, os Estados Unidos e Israel, mesmo que de forma indireta? Eu acho que isso não é uma boa ideia. O Paquistão é extremamente bem organizado militarmente e muito bem mobilizado como país, com um governo e uma estrutura de comando militar muito sólidos. Eles são bem equipados, muito eficientes, têm uma inteligência excelente e são aliados muito próximos da China. Então, eu acho que essa é uma combinação ruim para os Estados Unidos e para Israel nesse caso. Sim, ótimos pontos, Patrick. Quer dizer, a gente está falando de promessas de golpes longos e dolorosos. Também teve aquela ligação, sabe? Depois das promessas do Irã. Mas aí veio uma ligação que o Vladimir Putin fez depois da visita, a visita iraniana, a visita do Araque à Rússia e ao Irã. Fico me perguntando, o que você acha que foi dito? Porque houve relatos de que o Irã foi um tema importante na conversa e que talvez tenha havido um aviso ali no meio. Não façam isso. Não ataquem o Irã. Tô curioso para saber o que você acha que pode ter sido dito nessa conversa. Eu não faço ideia. Sério, eu não faço ideia. Quer dizer, se você olhar para os russos... E aí, sabe, o fato é que vamos falar da relação entre Rússia e Irã. E depois o Putin e o Trump têm essa ligação de mais de uma hora. Os relatos dizem que foi uma conversa bem cordial e tudo mais. E é interessante porque, de certo modo, isso dá um pouquinho de esperança pra gente, Dani. Embora não haja muito motivo para esperança em nada disso, né? Que os russos encontraram uma forma de lidar com o Trump, e vem fazendo isso com bastante habilidade já faz um tempo. E os Estados Unidos estão praticamente fora das conversas, por enquanto, sobre a Ucrânia. Embora eu tenha certeza de que nossas agências de inteligência estão bem ocupadas nos bastidores, fornecendo informações de vigilância e reconhecimento para o Zelensky usarem ataques com drones dentro da Rússia. Embora talvez os britânicos estejam fazendo isso com dados vindos dos Estados Unidos. Quem sabe? Politicamente, os Estados Unidos deram um passo para trás. A Rússia encontrou um jeito de lidar com a falta de diplomacia do Trump. Tenho certeza de que eles tiveram uma conversa interessante, porque esses dois grandes jogadores de xadrez estão falando em um nível muito alto, os russos e os iranianos, e provavelmente estão pensando a mesma coisa. Eles estão em posições parecidas. Veja, a guerra por procuração na Ucrânia drenou a economia europeia. Enfraqueceu a OTAN a tal ponto que vai levar muito tempo para se recuperar, e talvez a um custo que eles nem consigam bancar. Estão fazendo promessas, assumindo compromissos com todo esse reforço militar na Alemanha e em outros lugares. Mas até que ponto isso é realmente viável? O Irã, de forma parecida, drenou a economia dos Estados Unidos, dividiu o Conselho de Cooperação do Golfo, está afetando a economia global e conseguiu internacionalizar o conflito de um jeito parecido com o que a Rússia fez, por desgaste na Ucrânia. E os críticos americanos, vão olhar para isso, assim como os falcões britânicos, e dizer: a Rússia já não tem mais força, nem consegue conquistar todo esse território. Olha como estão lentos depois de 4 anos. Mas existe um motivo para a Rússia avançar de forma gradual. Eles estão pensando no longo prazo, porque pretendem governar esses territórios. Então não podem se dar ao luxo de causar um número alto de vítimas civis. Por isso, o conflito na Ucrânia tem a menor taxa per capita, ou essa proporção, de baixas civis em uma grande guerra convencional na era moderna.
É o menor número de baixas civis, o que é incrível se a gente parar para pensar. E isso acontece porque é assim que a Rússia conduz a guerra dela. Não é como os Estados Unidos ou Israel fazem. Eles agem de um jeito bem diferente. Então o Irã está olhando para isso de uma forma parecida. Os russos conseguiram, usar os ciclos políticos dos Estados Unidos, especialmente durante o governo Trump. E o Irã está numa posição muito boa para fazer o mesmo agora, com o Trump. Porque o Trump, não existe diplomacia vinda de Washington. Primeiro, eles não estão levando isso a sério. Segundo, eu pessoalmente não acho que eles tenham capacidade para isso. Eles não têm as pessoas comprometidas, nem gente com autonomia vinda da Casa Branca. O próprio Marco Rubio, eu pessoalmente não acho que ele seja muito inteligente. Ele é meio esperto naquele sentido de frase de efeito política. Ele tem todas as frases prontas, mas não faz ideia de como construir um acordo de paz de governo em várias fases. E pelo cronograma disso, seria preciso ter um cessar-fogo efetivo por pelo menos 1 ano para conseguir negociar algo assim. Caso contrário, nem começa. Não dá para negociar um acordo enquanto você está bombardeando o outro lado. E o Trump não quer perder essa vantagem de poder atacar. Isso me lembra o modo israelense de negociar, que é mais ou menos assim. Eu vou te punir, vou te matar, vou ameaçar sua liderança, vou eliminar quem for conveniente para mim, e depois espero que você venha participar das nossas conversas de paz ou do nosso programa de paz. Quer dizer, isso não vai funcionar. O Irã já está levando isso em conta. Eles já calcularam esse cenário e estão prontos para uma guerra longa. Estão preparados, totalmente preparados para isso. Isso vai durar anos. E eles vão mobilizar a sociedade, o exército e a economia de acordo com isso. E vão simplesmente lidar com a situação. Os Estados Unidos, por outro lado, não conseguem. O Trump, politicamente, está jogando sua última cartada. Já estamos chegando na reta final. Então eles não podem continuar assim. E na prática, os Estados Unidos não têm condições de sustentar essa guerra militarmente por muito tempo. Então o que eu acho que vai acontecer é o seguinte. Se vier autorização para atacar, o que pode acontecer a qualquer momento, pode ser em poucas horas, amanhã ou no sábado, provavelmente no fim de semana, se for acontecer, ou pode ser adiado para a semana que vem. Ninguém sabe. Mas não pode ser uma campanha longa. Não pode durar mais de 2 semanas. É o que eu acho. Então, é uma baita limitação que os Estados Unidos se impuseram, e eles não vão conseguir o resultado no fim, a não ser uma vitória pírrica e talvez algum anúncio de uma vitória gloriosa, sabe? Tipo Marco Crasso em Washington. E pronto. Depois segue em frente para a próxima coisa. Mas a região vai continuar igual depois disso. Então não sei. Acho que é isso. Muita coisa vai ser respondida nas próximas, mas sim. Everything, I think, a lot of questions will be answered over the next couple weeks. E os Estados Unidos e Israel, mas os Estados Unidos, como a cabeça da cobra, digamos assim, no sentido da guerra de propaganda, estão agindo como se pudessem fazer o que quiserem, como se não houvesse nada do outro lado, certo? Como se o Irã simplesmente não existisse. O Irã estaria ali só para apanhar, quando na verdade foram os Estados Unidos que tiveram que aceitar um cessar-fogo. Mas olha, esse é um ponto interessante, Patrick. A notícia de última hora é que a emissora israelense Canal 12 está dizendo que Israel vai ser o primeiro a anunciar o fracasso das negociações com o Irã e que os Estados Unidos vão dar a Israel autorização imediata para atacar as instalações de energia do Irã. Então, sabe, isso aqui parece quase um cenário de guerra de 12 dias, mas, Patrick, reage a isso, porque, de novo, agora temos Israel de volta nesse contexto. E também tem o que, na minha visão, é inevitável. Se isso realmente acontecer, e eles já estão citando instalações de energia antes mesmo de agir, parece que o Irã provavelmente está se preparando para fazer o mesmo, atacar instalações de energia na região. E isso pode gerar uma catástrofe ainda maior do que a situação atual dos mercados de petróleo.
Então reage a isso. E talvez responde também à pergunta no final. Por que os Estados Unidos parecem não se importar tanto com os mercados de petróleo diante dessa pressão por uma guerra? Quais são os seus pensamentos sobre isso? Bom, se a gente seguir o padrão do passado, Dani, isso seria, se aquele relatório que você acabou de mostrar tiver certo, uma possível repetição do que aconteceu no dia 28 de fevereiro. Israel entra e os Estados Unidos vão logo atrás, o nosso maior amigo e aliado. Tivemos que agir porque Israel iria de qualquer jeito e precisávamos atacar com força para defender os interesses e os aliados americanos na região. Então, esse roteiro já está praticamente escrito, se for isso mesmo que está acontecendo. Mas aí vem a retaliação inevitável do Irã contra o que restar da infraestrutura de petróleo e gás e das instalações de energia na região. E aí é outro cenário completamente diferente. Um caminho que leva a mais privação econômica lá na frente. Isso envolve os mercados futuros, a escassez global de petróleo e tudo mais. Isso já está elevando rapidamente o preço dos combustíveis, causando falta de produtos, cancelamentos de voos, inflação. Já atingiu o Sudeste Asiático de forma intensa e vai acabar atingindo o resto do mundo também. Mas, de acordo com esse relatório, essa é uma possibilidade real, um resultado provável. Então eu não consigo imaginar que países árabes, especialmente a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos ou o Kuwait, vão aceitar um desfecho desse tipo, porque isso representa uma ameaça existencial à sobrevivência deles como regimes na região. É difícil engolir uma coisa dessas, a menos que exista um grande plano por trás, que não envolva o futuro desses regimes do Golfo. E eu não duvidaria disso. Se Israel estiver realmente conduzindo o planejamento de longo prazo dentro dos círculos geopolíticos dos Estados Unidos em relação à Ásia Ocidental. E eu acho justo dizer que está. Se a gente olhar para o Líbano, e também para a expropriação de terras no Líbano e na Síria, feita de forma bem agressiva, aliás, pelos israelenses, dá para dizer com segurança que Israel está, de certa forma, direcionando a geopolítica da Ásia Ocidental no que diz respeito à política dos Estados Unidos. Isso é bem claro. Então os Estados Unidos acabariam seguindo Israel. E se isso significar um Golfo Pérsico pós-monarquias do Conselho de Cooperação do Golfo, com alguns desses regimes sendo derrubados, os Estados Unidos e Israel provavelmente assumiriam o controle rapidamente por meio de procuradores. Talvez um golpe militar ou algo nesse sentido. É isso que eles têm em mente para a região. A gente está vendo grandes mudanças chegando. E é importante lembrar, todos esses regimes, essas monarquias, esses emirados, são países artificiais, criados na prática pelos britânicos e pelos franceses, mas principalmente pelo Império Britânico. E essas famílias foram colocadas no poder pelos britânicos como uma espécie de guardiãs, digamos assim, dos interesses anglo-americanos, ou hoje dos interesses americano-israelenses na região. Então é um jogo completamente diferente do que a gente está falando aqui. Olha, eu não sei. Essa é difícil. Essa é difícil de engolir. Então, se for esse o caso, sim, isso seria devastador para a economia dos Estados Unidos. Tá bem claro. E olha, entrando nas eleições de meio de mandato, é só ver as pesquisas agora. O Trump está desabando mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Ele está fazendo o Joe Biden parecer uma estrela do rock, se a gente olhar as pesquisas sobre todos esses temas. Ele está indo até pior que o Jimmy Carter, em termos de desastres inflacionários e índices de aprovação durante essas mesmas crises de inflação e tudo mais. Então a gente vai ver isso acontecer. E vai acontecer se essa guerra continuar do jeito que parece, com as ameaças que estão sendo feitas por Israel e pelos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão é, se isso realmente acontecer, será que vai dar aos Estados Unidos alguma chance maior de abrir o Estreito de Hormuz ou de controlar o Estreito de Hormuz nessas 2 semanas?
Quer dizer, isso também é uma aposta enorme. E não está nada claro que esse vai ser o caso. E se o resultado for esse, de que eles não vão conseguir o controle, os Estados Unidos não vão controlar o Estreito de Hormuz. As possíveis perdas militares, se tentarem fazer isso, podem ser enormes, enormes mesmo, do lado americano. E isso se soma às perdas militares anteriores que a gente já mencionou, além da operação fracassada em Isfahan, da qual ninguém fala. De novo, a mídia se fechou em torno desse assunto por motivos de segurança nacional nos Estados Unidos. E aí isso também pode se tornar um grande risco e um ponto de falha, tanto para os Estados Unidos quanto para Israel. Agora, e se o Irã conseguir resistir nas próximas semanas, aguentar esses ataques, sair vitorioso, e depois houver algum tipo de negociação de paz ou algo assim, uma trégua nas hostilidades? De novo, Dani, voltando ao ponto, eu sei que insisto nisso, mas é porque é importante. Os Estados Unidos não têm capacidade de chegar a nenhum tipo de acordo que seja sustentável, nenhum tipo de solução diplomática ou política. Eles simplesmente não têm essa capacidade. Eles não têm o pessoal necessário, não têm disciplina e também não têm vontade política. E esse presidente, em especial, qualquer tipo de acordo estável, é algo totalmente contrário à natureza do Trump. E além disso, é politicamente impossível nos Estados Unidos, porque o Irã vai querer o fim das sanções. E isso, politicamente, é algo que nem chega a ser considerado. Porque, na linguagem política americana, isso vai ser traduzido como estamos dando bilhões de dólares para os ayatollahs, basicamente para financiar o terrorismo. É assim que o pessoal da Fox News vai apresentar a história. É assim que o Rubio e outros também vão colocar. E todos os falcões, tanto republicanos quanto democratas, vão se certificar de que isso não aconteça. Então isso já é algo que de cara fica descartado. E aí vem a questão do urânio enriquecido, que é um ponto sem saída. Não vai haver enriquecimento zero. Se acontecer alguma coisa, vai ser um tipo de reinício no estilo do acordo nuclear, o JCPOA, e isso vai envolver a Rússia. Então, nesse ponto, você passa a lidar com a Rússia. Ou seja, a Rússia volta a ocupar uma posição chave na Ásia Ocidental mais uma vez. Eles estão se movendo como uma potência influente e mediadora de acordos. E eu não acho que isso vá cair muito bem politicamente nos Estados Unidos, especialmente entre os democratas. Então, o que isso significa? De qualquer forma que você olhe, não parece nada bom. Isso quer dizer que, se os Estados Unidos decidirem atacar, Dani, o único resultado lógico seria uma espécie de cessar-fogo não declarado, mantendo o direito de atacar a qualquer momento alvos iranianos, seja infraestrutura ou objetivos militares no futuro. E essa é uma situação de status quo, ao estilo israelense, que os Estados Unidos e Israel vão ter com o Irã. E isso vai acabar mantendo essa guerra em andamento. É como se fosse uma guerra fria, mas que nunca esfria de verdade, sempre ali, prestes a ferver. E eu acho que isso interessa ao complexo militar industrial americano. Se a gente olhar para onde todo o dinheiro está indo agora, em tecnologia de drones, inteligência artificial de defesa, todas essas armas avançadas, dominando as cadeias de suprimento. Mais uma vez, os Estados Unidos assinaram um memorando de entendimento com os europeus por minerais críticos. E para sair dessa dependência da cadeia de suprimentos chinesa, que já foi apontada como um grande problema para os Estados Unidos. Mas o que a gente vê é só guerra, guerra, guerra. Essa é a economia americana. Tudo em Wall Street gira em torno de guerra, guerra, guerra. Todo o IPO, seja de inteligência artificial ou de qualquer outra área, é só defesa, defesa, defesa. E eu estou vendo a mesma coisa na Grã-Bretanha. Estou vendo o mesmo movimento na Europa. Então, para mim, isso parece mais provável. E não é algo que me deixa feliz, não é algo que a gente queira ver, mas é um desfecho que parece mais possível nesse momento. Eu sei que não é uma resposta empolgante, nem definitiva, mas sabe, é para esse lado que os sinais estão apontando. That's what the signals are pointing to. Yeah.
Acho que você está completamente certo sobre o complexo militar industrial. Ele realmente prefere, digamos, um conflito de baixa intensidade, entre aspas, que mantém os contratos ativos e o modelo de produção just-in-time funcionando também. Mas, de novo, tudo depende de o Irã estar disposto a sustentar um conflito de baixa intensidade por meses e meses. Isso, como você mesmo disse, Patrick, é uma aposta. E eu queria te perguntar agora sobre a parte da guerra de propaganda. Parece que a narrativa em torno do governo Trump e dessa guerra está desmoronando de forma bem rápida. Você me mandou aquele trecho, e a gente pode até ouvir em velocidade mais alta. É claro, basicamente o porta-voz do governo Trump dentro da grande mídia corporativa. E esse não sei se ele ainda é, ou se já foi um seguidor de Trump, o Larry Kudlow. Larry Kudlow. He's a Fox. Ele é âncora do canal Fox Business e é totalmente um apoiador do Trump. Absolutely a Trumpster. Eu acho que ele já trabalhou com Trump. Não sei se foi no primeiro governo ou em outro momento, mas com certeza trabalhou. Esse é o tipo de visão de mundo que está sendo promovida e espalhada por quem tenta manter o governo Trump de pé politicamente durante essa guerra. Mas é assim que eles estão apresentando o que está acontecendo, especialmente por causa desse bloqueio, e agora com relatos de que 80% do petróleo exportado pelo Irã foi congelado por causa disso. Mas olha, vamos ouvir um trecho disso. Algumas pessoas acham que a quarentena deve enfraquecê-los aos poucos. Outras acham que é preciso dar um empurrãozinho a mais. E você, o que pensa? Eu acho que vai ser um pouco dos dois. Olha, a economia do Irã está por um fio. O bloqueio está funcionando. O embargo está funcionando. Sem petróleo, sem dinheiro, sem folha de pagamento, sem folha, sem aposentadoria. As pessoas dentro do Irã mal conseguem comprar pão, carne, comida, remédio. A situação está secando muito, muito rápido agora. Vai ser preciso fazer mais alguma coisa. Eu acho que os planejadores militares devem estar de olho na ilha de Karg, porque isso acabaria com toda a base econômica deles. Acabaria com qualquer esperança de voltarem a vender petróleo. E talvez seja exatamente aí que a gente quer que eles cheguem. O Irã, olha, é o grupo mais brutal de pessoas governando um país, provavelmente desde os nazistas nos anos 30 e 40. O que o Trump fez é algo que nenhum outro presidente nos tempos modernos fez. Tá certo, você sabe disso, e eu também sei. Ele está tirando o Irã do jogo, está eliminando a capacidade nuclear deles. Ele vai transferir o enriquecimento de urânio do Irã para os Estados Unidos. Isso é extremamente importante. Ele está tirando a liderança deles. Você sabe, a CIA junto com o Mossad israelense vai eliminar essa liderança. Do mesmo jeito que já eliminaram as anteriores, se eles não quiserem cooperar, e parece que não vão. Então ainda tem trabalho a ser feito. Mais uma coisa, todos nós dependemos da gasolina. Eu entendo isso. Mas olha, Jesse, é um preço pequeno a pagar para acabar com esse governo horrível que representa uma ameaça tão grande com poder nuclear e poder terrorista. Isso tem que ser feito agora. E, aliás, posso acrescentar uma coisa? Saíram hoje números econômicos muito bons. O investimento das empresas está forte. Os consumidores e o varejo estão gastando. A economia provavelmente está crescendo entre 2,5% e 3,5%. Eu não gosto de gasolina a $4. Eu entendo o argumento sobre custo. Mas a pesquisa Harris que saiu hoje, adivinha? Está 50-50 na disputa pelo Congresso. Se esses democratas são tão inteligentes assim, por que não estão na frente por 10 ou 20 pontos? Mas o que é engraçado nisso, Patrick, é que isso é literalmente uma mentira dita no ar. 2,5%, 3%. Na verdade, o número é 2%, bem abaixo do que Wall Street tinha projetado para a economia dos Estados Unidos. E isso ainda incluía, se não me engano, só algumas semanas, umas 2 semanas depois do dia 28 de fevereiro, quando começou a guerra. Então, nem chega a meados de março. Provavelmente a situação está bem pior agora do que estava naquela época. Mas e a sua reação a isso?
Porque o que a gente ouve é sempre a mesma coisa, que tá tudo ótimo, tudo funcionando. O que os Estados Unidos estão fazendo é maravilhoso, mas que a gente precisa fazer mais, que tem muito ainda para fazer. E foi meio o mesmo tom do depoimento do Pete Hegseth no Congresso, sabe? A mesma história. Tá tudo indo bem. Vencemos. Tá tudo ótimo. Mas ainda tem um monte de coisa para resolver. Então, qual é a sua reação a essa tentativa dos Estados Unidos de vender essa narrativa? Olha, mentir sobre a economia Isso é praticamente um padrão em toda a mídia pró-Trump. O site Breitbart News manda boletins diários por e-mail só para convencer as pessoas de como a economia estaria ótima. Eles fazem isso quase todo dia há uns 12 meses, e é constrangedor. Então, toda essa mídia pró-Casa Branca está meio que combinada nessa narrativa de que a economia vai muito bem. Mas os números, como você disse, mostram algo completamente diferente. Neste trimestre, quando os dados saírem daqui a alguns meses, provavelmente o PIB vai ficar abaixo de 2%. Ou seja, chegando perto do ritmo de crescimento europeu, praticamente zero. E na Europa, a expectativa de crescimento é zero já faz alguns anos. Então os Estados Unidos estão indo nessa direção, e as pressões inflacionárias estão bem claras para os americanos. Essa administração vai fazer de tudo para conter a taxa de inflação. Aliás, todo governo faz isso. Não é só os Estados Unidos. Todo governo sempre tenta minimizar a inflação, mexendo no índice de preços, e sempre exagera os números de emprego. Emprego e inflação são duas estatísticas fundamentais para qualquer governo manter apoio popular. Mas se você olhar as pesquisas sobre o Trump, ele está sendo culpado pela economia estar afundando. E nesse caso, com razão, porque muito disso tem a ver com essa guerra. Esse é o lado político. Agora, do ponto de vista da propaganda, o que o Larry Kudlow está dizendo é inacreditável. É um nível de manipulação impressionante. Eles estão chamando o Irã de Estado terrorista. Eu não acho que alguém possa discordar, olhando o que Israel está fazendo agora no sul do Líbano. Outro genocídio, destruindo vilas históricas inteiras e locais sagrados cristãos até o chão, e depois se gabando nas redes sociais, com soldados tirando selfies sobre a destruição de todas essas antigas civilizações libanesas no sul do Líbano. Isso é terrorismo. Os Estados Unidos eliminando líderes, o Kudlow se gabando de que vamos assassinar a liderança e a futura liderança do Irã na próxima onda de ataques, se eles não atenderem às nossas exigências. Isso não é terrorismo de Estado? Então, entre os Estados Unidos e Israel, eles estão envolvidos em uma quantidade impressionante de terrorismo de Estado, sem falar que estão financiando ataques terroristas de verdade. O MEK, o Jundallah, eles tentaram com a revolta curda iraniana, e aquilo deu completamente errado. Quanto será que isso custou ao governo dos Estados Unidos? Aquela operação fracassada? Ninguém sabe. A gente nunca vai saber. Bilhões de dólares em fundos secretos, talvez. Quem sabe? Mas os Estados Unidos estão financiando o terrorismo ativamente. Israel está apoiando um regime terrorista em Damasco. Os Estados Unidos também estão apoiando um regime terrorista em Damasco. Então essa ideia de que o Irã seria o principal patrocinador estatal do terrorismo simplesmente não bate com os fatos. É o contrário. É mais uma forma de manipulação dos Estados Unidos. Ele está chamando eles de nazistas, dizendo que são como nazistas. É o tipo de coisa que eu ouço o Mark Levin e outros, especialmente na Fox, repetindo como se fosse um argumento pronto. Os nazistas, o equivalente moderno aos nazistas, que basicamente destruíram a Liga das Nações e o direito internacional como existia antes de 1945. Quem está fazendo isso agora? Quem está lançando guerras de agressão não declaradas, minando o sistema internacional, a lei e tudo mais, usando a pirataria no mundo todo para intimidar países, como apreender petroleiros russos e venezuelanos, sequestrar chefes de Estado? Todas essas coisas que você até poderia acusar a Alemanha de ter feito. Embora a Alemanha não tenha feito nem metade disso antes,
ou mesmo durante a Segunda Guerra Mundial. É isso que os Estados Unidos estão fazendo. É isso que Israel está fazendo. Então eles estão muito mais próximos de um comportamento, digamos, nazista. E nem vamos mencionar o fato de que Israel está mantendo um estado de apartheid. Eles estão forçando os palestinos à fome. Estão forçando o deslocamento, fazendo uma limpeza étnica no sul do Líbano agora. Não bastou cometer um genocídio em Gaza e na Cisjordânia. Estão fazendo o mesmo no sul do Líbano também. Ou seja, Israel está conduzindo um genocídio em 3 frentes. Isso é ambicioso até para os nazistas. Desculpe apontar o óbvio. Os Estados Unidos estão totalmente parceiros e apoiando isso. Então é só mais um exemplo de manipulação de gente como Larry Kudlow e a Fox. A propaganda é feita para convencer o público americano de que essa é uma guerra justa, de que esse é um inimigo dos Estados Unidos, de que eles querem destruir o Ocidente e de que se trata de um regime maligno, e por aí vai. É para isso que serve essa propaganda. Mas isso é muito importante, porque o apoio é bem frágil, especialmente nessa guerra. Uma guerra muito impopular, ilegal, travada pelos Estados Unidos e por Israel. Extremamente impopular, com efeitos catastróficos. E aí vem esse cara, aparece na TV a cabo nacional e diz: apertem o cinto, pessoal, não reclamem do preço da gasolina. Essa é a mesma atitude do Trump, um sofrimento de curto prazo para um ganho de longo prazo. Qual é o ganho a longo prazo, afinal? Um Oriente Médio livre de armas nucleares. Pois é, não. O Irã não está buscando uma arma nuclear. Isso é um espantalho, uma narrativa de manipulação, um argumento de propaganda que Israel e os Estados Unidos vêm repetindo há anos. Na verdade, foi justamente esse discurso que serviu de justificativa para os Estados Unidos se retirarem de forma unilateral do acordo nuclear com o Irã, o JCPOA. E isso acabou abrindo caminho para a guerra que a gente está vendo agora. Tudo resultado desse mesmo argumento. Porque, na realidade, e de novo com esse pessoal, toda acusação é uma confissão. Israel é a maior ameaça nuclear da Ásia Ocidental, já que nem sequer é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Eles têm permissão para manter um arsenal nuclear secreto não declarado, e ninguém fala absolutamente nada sobre isso nos Estados Unidos ou na Europa. Então, todo esse papo sobre armas nucleares é igual a todos os outros argumentos falsos sobre armas de destruição em massa que os Estados Unidos usam para começar guerras no Iraque, na Síria ou na Líbia. É isso que a gente está vendo aqui. Mais uma arma de destruição em massa falsa. Mas nem é o ponto central, porque é tão fraco que eles precisam misturar com outras coisas. Aí vem o outro argumento. Os iranianos estão matando o próprio povo, que essas são ferramentas de repressão, a polícia deles, a Basij. A gente ouve o general Keeney dizendo isso, que a Basij e a Guarda Revolucionária estão reprimindo o povo, e o Lindsey Graham e todo mundo repetindo, dizendo que eles mataram 40 mil do próprio povo. Isso é uma invenção completa. Isso veio da CIA e do Departamento de Estado, de ONGs falsas de direitos humanos iranianas financiadas pelo Fundo Nacional para a Democracia, todas baseadas em Nova York, Toronto, Washington ou até ali perto, em Langley, na Virgínia. Sério, chega, né? É totalmente falso, fabricado, sem nenhuma dúvida. Posso afirmar isso com 100% de certeza, depois de ver as provas reais dos chamados protestos democráticos, que, na verdade, foram tumultos dirigidos pelos Estados Unidos e por Israel, com incidentes envolvendo armas traficadas pelos próprios americanos. O Trump até admitiu isso, numa daquelas vezes em que ele sai se gabando para inflar o próprio ego. Por algum motivo, ele se vangloriou de ter traficado armas para os chamados manifestantes pacíficos. O Trump disse isso há umas 2 semanas. Então, para qualquer pessoa que realmente olha a origem dessas alegações, está claro qual é a verdadeira história. Mas elas são muito importantes, Dani, porque esses pontos de propaganda são usados de novo para convencer o público americano de que, mesmo que não concordem,
ainda assim é algo justificado, porque seria, entre aspas, um regime do mal. A verdade é que os Estados Unidos e Israel são os regimes do mal nessa história. Isso já está evidente a essa altura para qualquer pessoa honesta, que realmente analisa as provas, que faz isso de forma objetiva e baseada em fatos. Já passou do ponto de ser uma discussão. É tão óbvio. E eu acho que a Europa está começando a perceber isso, está se ajustando a essa realidade, mas ainda não rápido bastante. Os alemães, o Friedrich Merz, fizeram algumas declarações, e eu estou rindo da reação dos Estados Unidos, porque eles não sabem como lidar com a Europa nesse assunto. Porque olha só, Dani, sem a Alemanha, os Estados Unidos não conseguiriam levar adiante essa guerra contra o Irã. Simplesmente não dariam conta sem a Itália, a Alemanha, Portugal, Grécia, Chipre, Romênia, Kosovo, que nem é exatamente um país, mas isso é outra conversa. Mas sem a Alemanha, em especial, acabou. É de lá que vem o centro da projeção de poder global deles para o Oriente Médio. É a Alemanha. Então essa ideia de que, vamos tirar algumas tropas da Alemanha para mostrar para os alemães que não vamos mais pagar pela defesa deles, isso não tem nada a ver com a defesa da Alemanha. Isso tem tudo a ver com a projeção do poder global dos Estados Unidos. Então esse é um ponto interessante, esse desenvolvimento. Mas de certa forma, Dani, é meio que um espetáculo paralelo, politicamente falando, porque a gente sabe quais são as realidades geopolíticas da posição dos Estados Unidos e o que a OTAN realmente é. É um esquema de proteção para os Estados Unidos e para a Europa. Serve para projetar poder contra a Rússia, mas também é usado para administrar o complexo militar e industrial israelense e as economias ligadas a ele, que operam a partir da Alemanha. Todo o sistema do Domo de Ferro, tudo isso é coordenado, toda a NSA trabalhando junto com o GCHQ em Chipre, todos os drones, até em Djibouti, até Diego Garcia, tudo isso é coordenado a partir da Alemanha, tudo mesmo. Então é indispensável para os Estados Unidos e para a Alemanha na hora de lidar com o Oriente Médio. E é só isso que eles têm, porque abriram mão de todas as bases no Golfo Pérsico, de onde o Irã acabou expulsando eles. Foram literalmente despejados pelos iranianos. Então o que sobrou para eles é a Europa. Por isso eu pegaria mais leve com esses ataques rabugentos. Se eu fosse o J.D. Vance ou o Trump, é um bom som beat, tipo, não vamos deixar os europeus tirarem vantagem da gente. Mas a verdade é que são os europeus que, na prática, sustentam a dominação hegemônica dos Estados Unidos no mundo. Pois é, não é aí que está o problema. Essa tem sido a marca do governo Trump, ou pelo menos a sua crise de identidade, de certo modo. Adora aquele discurso de "vamos lá, América", enquanto diz que a Europa é um bando de fracos. Mas, na verdade, sim, os Estados Unidos realmente precisam da Europa para os seus objetivos geopolíticos. Se a Europa resolvesse tirar a cabeça do próprio buraco e esses países seguissem o próprio caminho, seria um desastre total. Um desastre completo para as ambições imperiais e para a hegemonia dos Estados Unidos. Agora, talvez já chegando ao fim, eu queria te perguntar, Patrick. Toda essa propaganda, claro, serve para vender a guerra para o público americano. O que é interessante em vender uma guerra hoje é que essa guerra não é popular entre o público americano, mas mesmo assim, ela continua, sem parar. Não sei se alguém aqui assiste Game of Thrones, mas tem uma cena que eu sempre lembro, em que o personagem Mindinho está conversando com a Cersei, e ele diz para ela: "Conhecimento é poder". E aí, na hora, ela começa a dar ordens para os guardas, basicamente ameaçando a vida dele. Depois disso, ela diz: "Não, poder é poder". E eu acho que isso tem muito a ver com essa narrativa de que sim, a gente está vendendo a guerra, mas na verdade não está vendendo para você. A gente só está vendendo isso. Estamos apresentando dessa forma para ter um registro por escrito. Mas na verdade, a gente vai fazer de qualquer jeito. Então só precisamos disso. Não tem, de fato, nenhuma tentativa de conquistar o coração e a mente do público americano.
Parece quase um exercício automático, só para cumprir protocolo. Mas o mais interessante é que muita coisa que os Estados Unidos estão fazendo simplesmente não está funcionando direito. Já tem muitos dados mostrando que há navios cargueiros e petroleiros passando pelo bloqueio. Tem aqui uma dessas informações, vinda de fontes iranianas. 11 navios conseguiram atravessar o Estreito de Hormuz e chegar aos mercados globais. Também existem as rotas terrestres que estão sendo usadas pelo Paquistão para transportar o petróleo iraniano. E aqui tem outro relatório, do Middle East Monitor, dizendo que 52 navios iranianos cruzaram o bloqueio nos últimos 3 dias. Então, mesmo assim, está ficando realmente difícil para Espetrick, com toda essa propaganda, já que os resultados da guerra não batem mais com o que ela tenta mostrar. Há um grande abismo entre a verdade e a realidade aqui. Ou melhor, entre a mensagem e a realidade. Quais são os seus comentários sobre isso? Especialmente considerando que os Estados Unidos e Israel, claro, estão sinalizando que essa vai ser uma guerra longa para eles, assim como o Irã já disse que está preparado para isso. A sua metáfora de Game of Thrones é bem apropriada, na verdade. A lição dessas histórias, e também da própria história, é que quando o poder se acumula demais nas mãos de poucos e surge uma espécie de autocracia, ou caquistocracia, ou plutocracia, como o tipo de situação que a gente vê não só nos Estados Unidos, mas também em outras partes do mundo, quando a oligarquia passa a dirigir tudo e o poder deixa de ser distribuído, de repente o poder vira um fim em si mesmo, vira um motivo de existir, ou, no caso dos Estados Unidos e do seu governo, a própria razão de Estado. Aí eles deixam de se preocupar com inteligência, deixam de se preocupar com informação de verdade. Eles não estão preocupados com as tendências reais, com os dados de verdade, com para onde as coisas estão realmente indo. A prioridade, basicamente, é conquistar e manter o poder. Então é mais ou menos aí que o nosso sistema político está nos Estados Unidos, e eu diria que na Europa é a mesma coisa. Há um enorme descompasso entre o que o público pensa e o que está sendo feito, em praticamente todos esses temas, inclusive a guerra. Isso é uma bomba relógio, de certo modo. Agora parece que é uma corrida do Estado para aperfeiçoar seus instrumentos de censura e para reprimir protestos públicos, para tornar o ato de protestar ilegal, para criar redes de controle tecnocráticas e digitais, tanto financeiras quanto de comunicação, enfim, em todas as áreas. Tudo para tentar conter o descontentamento popular, possíveis levantes, especialmente no chamado Ocidente avançado. Então isso é meio que um padrão em andamento, uma tendência que continua. Mas falando puramente no nível político, se a gente der um passo para trás e olhar para essa guerra na Ucrânia, e de forma mais ampla, digamos, para os primeiros 14 meses do governo Trump, esse conflito, para mim, é uma derrota catastrófica para os Estados Unidos em todos os, eu diria, 4 fronts, talvez até 6, se a gente quiser detalhar mesmo. Mas do ponto de vista militar, eu acho que é uma derrota catastrófica. Mostrou claramente os limites do poder militar americano, o poder aéreo, o poder naval, a capacidade de projeção de força, a habilidade de manter uma presença militar massiva na Ásia Ocidental, por exemplo. Isso provavelmente vai fazer com que a China, por exemplo, e seus aliados passem a ver o que pode ser o futuro do Pacífico daqui a 5 ou 10 anos de uma forma diferente. Sem falar nos riscos de guerra, que agora são bem reais. Os Estados Unidos estão dispostos a seguir adiante com esse tipo de corrida suicida para manter a posição hegemônica deles. É claro que eles têm Israel como parceiro nessa história. Mas quem é o parceiro dos Estados Unidos no Pacífico? Quer dizer, eles esperam que seja o Japão. Mas eu, pessoalmente, não apostaria nisso. Acho que há mais solidariedade entre os países asiáticos. Colocar uns contra os outros, Coreia do Norte e Coreia do Sul, não é algo garantido, na minha opinião. Então é uma derrota militar catastrófica.
É uma derrota catastrófica politicamente dentro dos Estados Unidos para o governo Trump. É uma derrota catastrófica também no campo geopolítico, internacionalmente, depois de terem sacrificado praticamente todas as suas posições militares no Golfo Pérsico e provavelmente de forma mais ampla no Oriente Médio, por causa de Israel. Então esse é mais um front. Depois tem o front econômico. É uma derrota catastrófica para os Estados Unidos internamente, para a economia deles, de um jeito muito parecido com o que aconteceu com a Ucrânia, a guerra por procuração da OTAN contra a Rússia na Ucrânia, que foi uma derrota catastrófica para a economia europeia, junto com todos os problemas políticos e a instabilidade que vieram com isso. Então, dentro dos Estados Unidos, economicamente, é uma derrota. No cenário internacional, é uma derrota. E também é uma derrota diplomática. Nesse campo, nesse sentido, os Estados Unidos mostraram ao mundo que não conseguem mediar, que não conseguem ser uma força moderadora, um fator de contenção contra o colapso. Pelo contrário, os Estados Unidos são o iniciador desse colapso. Por causa da sua incapacidade, por causa de um acordo que não funciona, eles já não têm mais a confiança da comunidade internacional que um dia tiveram. Mesmo quando todo mundo sabia que os Estados Unidos estavam iniciando guerras com pretextos falsos e tudo mais, ainda assim eram vistos como um mediador estável dentro do sistema internacional. E eu acho que isso ainda vem do prestígio que eles tinham na época da Guerra Fria, naquele mundo bipolar de então. Mas agora isso simplesmente desmoronou por completo. Essa ideia de que os Estados Unidos precisam estar à mesa em qualquer tipo de disputa regional, em qualquer lugar do mundo. É quase como se a maioria dos países dissesse: a gente não quer os Estados Unidos aqui. Eles só trazem problema. Estão usando isso como forma de pressão, estão nos atacando, e tem também as guerras tarifárias que os Estados Unidos desencadearam contra todo mundo. Então, em todas essas frentes, é um fracasso enorme. E no campo das relações públicas, no fronte imperial, é um fracasso totalmente catastrófico, porque a imagem dos Estados Unidos está tão manchada agora, é um pântano que o próprio país criou para si mesmo, que a imagem pública provavelmente não vai se recuperar, na verdade nunca vai se recuperar. Sabe, a única forma de isso mudar seria se houvesse uma oposição interna nos Estados Unidos ao que o próprio país está fazendo para se destruir internacionalmente. Mas essa oposição interna é quase inexistente, tirando, sabe, algumas pessoas ali no circuito de podcasts. E eu acho que muita gente concorda com isso. Os comentaristas alternativos que falam sobre como as coisas estão indo e o quanto estão indo mal, mas a gente não vê isso chegar ao nível da classe política nos Estados Unidos. Então, por causa disso, dessa falta de oposição nos Estados Unidos, assim como a falta de oposição na Europa a essa corrida suicida dos europeus por causa da Ucrânia, todo o sistema político está perdendo legitimidade, do mesmo jeito que aconteceu na Europa. Isso vai acontecer também nos Estados Unidos. E independentemente do partido, democrata, republicano ou qualquer outro, essa é a realidade. Está falhando em tantas frentes diferentes. É tão claro que isso é um fracasso em todas, nas 6 frentes que eu acabei de mencionar. Essas são 6 dimensões desse conflito, falhando uma depois da outra. Então é isso que qualquer pessoa razoável vai concluir a partir disso. A questão é, se fosse comigo, se você fosse chamado agora para aconselhar o presidente, eles já desistiram, levantaram as mãos e perguntaram: o que a gente faz agora? O que você diria? Eles estão nos perguntando, se a gente cortar as perdas agora, ainda assim não vai dar para evitar todas as consequências disso tudo. Mas talvez dê para reduzir um pouco o dano neste momento. Se houvesse um acordo de paz e por um milagre, digamos, o Jesus Trump conseguisse costurar um acordo que realmente durasse, isso não mudaria o rumo inevitável de tudo que eu acabei de mencionar. Mas ainda seria melhor do que continuar com isso por semanas, meses ou por tempo indefinido. É assim que as pessoas deveriam estar olhando para essa situação na grande mídia.
Porque no fim das contas, eles é que vão ser culpados. A mídia está afundando junto com esse Titanic do Trump. Mais uma vez, a grande mídia vai ser parcialmente culpada por encobrir boa parte disso. Foram dois grandes encobrimentos. Um foi o fato de que aquela operação das forças especiais foi um desastre. A mídia se fechou em torno disso e praticamente abafou o caso. Acredite, se tivesse havido pressão suficiente, aquilo teria atrapalhado a guerra e teria deslegitimado o Pete Hegseth ainda mais do que ele já é, o que parece difícil de imaginar, mas enfim. E o outro foi a destruição completa das bases americanas nos primeiros dias e semanas do conflito. Se aquilo tivesse recebido cobertura suficiente logo no começo, mas de novo eles se fecharam e preferiram se apoiar nas preocupações com a segurança nacional. Então, sob pressão da Casa Branca e do Pentágono, a grande mídia tem muito que explicar. Porque, Dani, a gente vinha falando disso desde o começo, assim como todo mundo, porque é algo realmente importante. E também mostra a incapacidade dos Estados Unidos de projetar poder militar na região, o que torna toda a ideia de continuar a guerra completamente insustentável, tanto do ponto de vista tático quanto estratégico. Então eu não sei. A imprensa é fundamental quando existe uma democracia que funciona, mas se não há uma imprensa livre, há o risco de acontecerem grandes catástrofes como essa. E eu acho que estamos mais uma vez diante de outra situação assim. Enfim. Não, acho que essa é uma ótima síntese e um bom ponto para encerrar por aqui. A gente realmente vive uma era em que estamos aprendendo que nenhum império, e o Império Americano em especial, consegue sustentar nada, nenhum império, sem a aplicação direta de força humana. E isso simplesmente não vai acontecer. Então tudo que foi feito, tudo que você acabou de descrever, e todas as consequências, tanto militares quanto econômicas, só vão piorar quanto mais tempo os Estados Unidos tentarem manter esse esforço de guerra. Mas antes de encerrar, quero garantir que todo mundo saiba que o canal do YouTube 20th Century Wire e o seu Substack estão na descrição do vídeo, então vale a pena conferir. Quer acrescentar mais alguma coisa, Patrick? Não, só quero agradecer, Dani. Conversas importantes, tudo vai ser revelado. Acho que muita coisa vai aparecer nas próximas 1 ou 2 semanas. Vamos ver como isso se desenrola. Mas é isso. A gente agradece qualquer apoio. Estamos tentando romper essa censura, essa prisão algorítmica em que a gente se encontra no YouTube. Então qualquer ajuda, curtir, se inscrever, visitar o canal, o que puder fazer, é muito bem-vinda e a gente já agradece desde já por isso. Pessoal, não esqueçam de fazer isso, tá? Tem algumas coisas que vocês podem fazer aqui. Podem clicar no botão de curtir para mais gente ver essa conversa. Podem ir na descrição do vídeo e se inscrever no 20th Century Wire. Ativem o sininho de notificações. Façam o que puderem para interagir com os vídeos. Qualquer coisa que ajude eles a aparecerem no seu feed. E todos os links para apoiar o canal também estão na descrição do vídeo. Amanhã eu volto com o Pepe Escobar, à 13h, horário do leste dos Estados Unidos, para abrir o mês de maio. Então é isso, pessoal. Vejo vocês lá. Agradeçam ao Patrick clicando no botão de curtir. Ah, quase esqueci de mencionar. Tivemos novos membros, alguns super chats, super stickers. Tudo isso é muito valorizado aqui. Obrigado a todos vocês. Nos vemos amanhã, à 13h, horário do leste, para abrir o mês de maio de 2026, enquanto seguimos acompanhando os desdobramentos dessa guerra e de tudo que vem pela frente. Tchau, tchau. Developments in this war and beyond. Bye-bye.